Olá, pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e a gente está aqui para discutir relacionamento. Hoje nós estamos com um convidado, Cauli Vieira, ele é da Igreja Bola de Neve e vai contar aqui pra gente como que é o relacionamento dele, do casamento dele, sendo da igreja, né, da Bola de Neve. Só para deixar claro aqui, a gente não tá tentando nenhum tipo de conversão, nada no sentido, eu e o Marcos não somos da igreja. O nosso intuito aqui é trazer o quanto mais de informação e experiências de todo tipo de relacionamento aqui no canal, pra gente conhecer mais e mais experiências, né? Então a gente vai bater esse papo com o Cauli. Tudo bom, Cauli? Tudo bom, e vocês? Tudo certo. Ô, Cauli, eu vou começar então te perguntando, né? Como a Jo falou, nós somos completamente leigos. O que é a Igreja Bola de Neve? Porque a lembrança que eu tenho é que, pelo menos aqui em Floripa, quando surgiu, falava em Bola de Neve, a gente, era uma igreja só de surfistas e skatistas, assim. Eu imaginava aquele filme com Leonardo DiCaprio lá, A Ilha, que eles ficam na beira da praia tocando violão ali e pregando. Essa é a imagem que eu tinha da Bola de Neve. Cara, a fundação da Bola de Neve, pelo Rina, que é o apóstolo e fundador da igreja, tá? Ela foi voltada para esse tipo de público. O público jovem, né, o público informal, para a galera do surf, do skate, né, de esportes radicais. Hoje, a Bola de Neve já tem um público ilimitado, assim, tipo idosos, empresários, pessoal da segurança pública, da saúde, enfim. Hoje não tem restrição, não é que tinha restrição, não, mas é que foi fundada por um surfista. Naquela época, quando foi fundada, ela atingia esse público e hoje ela já ampliou para geral, portas abertas para todo mundo. Entendi. E aí, como tu tava... Antes a gente tava batendo um papo offline aqui, só para entender um pouquinho da Bola de Neve, e o Cauli tava nos explicando que o púlpito da igreja, ele é uma prancha de surf, né? Isso. Inclusive, pra tá bem dentro desse tema aí. O que eu queria te perguntar é assim, o apóstolo que tu comentou ali, ele é brasileiro, certo? Sim. Então, nasceu no Brasil Isso. a Bola de Neve. Ela nasceu em São Paulo. E ela já espalhou pro mundo? O mundo inteiro, cara. Tem vários países do mundo, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, muitos países do mundo. Tá... Pode falar. Não, eu ia falar que o Marcos falou do púlpito, né, que é a prancha, daí a gente tinha perguntado, tem um porquê, né, de como começou ela a ser assim, e hoje em dia ela é em todas, né, em todas as filiais. Isso todas as igrejas Bola de Neve, o púlpito é uma prancha, né? Por que foi assim? Porque quando ela foi fundada pelo Rina, se eu não me engano, é onde ele trabalhava, uma fábrica de uma marca de surf, eles não tinham onde criar o púlpito ali, né? Não tinham um púlpito para isso lá onde eles estavam fazendo, então colocaram, se eu não me engano, um latão, um shape, né, da prancha, e ali era ministrada a palavra para a galera que estava ali envolvida. Uhum. Beleza, e aí a gente estava comentando também que ela não é uma igreja muito antiga, né? Ela foi criada em 99, é isso? O ano de criação não sei exatamente, mas é por aí. Por aí. Pelos anos 2000, né? Então, assim, considerando as idades, o Cauli, ele não nasceu na igreja, né? Foi convertido aí em algum lugar aí durante o caminho. Então vamos voltar lá no início, né? Pra quem não sabe, o Cauli, ele foi vocalista de uma banda de pagode aqui de Florianópolis, que foi bem famosa na época, né? Teu Sorriso. E conta pra gente como é que foi essa transição, então, da época de night, né? Balada, noite, pra igreja. Então, foi um processo muito legal, na verdade, porque Deus, ele tem muito amor pela nossa vida, sabe? Ele tem muito cuidado com a nossa vida. Então, quando eu estava na noite, tocando na noite, e ali eu já tive a oportunidade de ser escolhido por Jesus, né, para conhecê-lo. Sempre acreditei, sempre tive Cristo como meu Salvador, mas não caminhava da forma que eu entendo hoje como deve se caminhar, né, com Cristo. E então eu tocava e tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas, né? Mas a Bola de Neve, ela é a igreja que meu pai frequentava. Então ele frequentou por 12 anos, agora ele está numa outra denominação, mas ele frequentou por 12 anos e meu pai nunca
falou para mim assim que, cara, tens que ir para a igreja, sabe? Porque Cristo, ele é liberdade, né? E a liberdade não é libertinagem, é liberdade, a gente andar no caminho certo, né? Fazer as coisas da maneira como deve ser. Mas o meu pai, ele nunca me apontou dele, falou, tens que ir para a igreja. Pelo contrário, ele sempre orou pela minha vida. E até que um dia eu resolvi conhecer e fui bebendo daquela água, sabe? Mas continuei tocando durante 3 anos, até que veio o dia que eu precisei, por conta, né? Precisei decidir o caminho que eu tinha que seguir. Ô, Cauli, deixa eu te perguntar, e aí dentro desse nosso tema que a gente sempre gosta aqui de trabalhar, independente do segmento do nosso convidado, a gente gosta de abordar sempre o lance do relacionamento, né? Uhum. Nessa época que tu tava, né, no mundo de festa, que eu digo assim, de cantar, Sim, que é sim. um corre. Quem tem banda, quem vive de música, pô, às vezes é 2 shows na mesma noite, assim, é bem corrido. Nessa época tu já tinha um relacionamento, tu conheceu tua esposa depois, foi nessa fusão de sair da noite pra ir pra igreja? Quando é que foi o momento? Não, foi depois, na verdade eu conheci ela no mesmo ano que eu me converti, tá? Que eu decidi entregar minha vida para Jesus, mas a gente foi passar a ter um relacionamento 1 ano e pouco depois, mais ou menos, né? Então, primeiro, eu tava naquela vida ali. Tu ainda tava na banda. Vida louca total, né? Vida louca total. Quando tu conheceu a Vanessa, tu ainda tava na banda. Tava na banda. A gente se conheceu na noite mesmo, a gente se conheceu num show meu, né? E ali ela fisgou o meu coração para sempre. E aí foi um processo, né? Ambos solteiros e tal, cada um foi vivendo a sua vida, até que chegou o momento que a gente decidiu morar juntos e casar. Mas a tua esposa, ela já era da Bola de Neve? Não. Ou vocês entraram juntos, ou tu levou ela pra lá? Como é que foi isso? Não, ela já havia frequentado igrejas evangélicas também, mas não, ela não era da Bola de Neve, ela estava também fora, né, do meio cristão, e aí depois que eu continuei na caminhada, a gente começou a se relacionar, e aí ela veio e andou junto comigo, né. Tá, e teria algum impedimento? Eu sei que provavelmente, em função de ideologia e tal, provavelmente seria um relacionamento que não daria certo, mas a igreja tem algum tipo de proibição de uma pessoa que é da Bola de Neve se relacionar com alguém que não é? Digamos que a pessoa decida não ser assim. Tu era da Bola de Neve, ela não quis entrar, vocês conseguiriam? A igreja iria se opor ou tudo certo? Cara, eu acho que da parte da igreja em si e proibir algo, não, né? Mas existiriam orientações de quem lidera a nossa vida, né? Porque não tem como. Divergência de opinião. Assim, né? Casa dividida não prospera, não tem como. Isso é bíblico, mas é pra vida, né? Casa dividida não prospera. Se vocês tiverem, como casal, opiniões muito divergentes, né? Muito diferentes umas das outras, vocês vão estar geralmente entrando em conflito. Então, assim, não existiria uma oposição dizendo, ou tu separa dela, ou tu sai da igreja. Mas existiriam as orientações, né? Sim. Em relação a isso. E aí tu comentou agora há pouco ali, tu até usou a expressão, quando eu tava na banda ali era vida louca no sentido de não parar, né? Isso. Uma pergunta até que a gente tava ali meio conversando offline, daí não, vamos deixar pra gravar, senão a gente acaba gastando o roteiro aqui, né? A ideia da pergunta. Mas o que eu tava te perguntando na hora ali era justamente dentro da igreja, assim, que normalmente quando a gente tá imerso em alguma ideologia ou, né, enfim, existem umas orientações, né? E a igreja normalmente ela te explica ou te orienta que algumas coisas são pecados e outras não, e enfim, é sempre bom tu te manter longe do pecado, né? Tu considera que essa vida da noite teria como continuar ali como vocalista de uma banda e ser da igreja, assim, devoto da igreja, ou tu acha que é uma vida muito perto desse ambiente pecador, digamos assim? Cara, eu gosto primeiro de quebrar esse paradigma de igreja, sabe? Na verdade, a palavra de Deus, ela é uma só, né? Ela é direta e reta.
Então, assim, a vida em Cristo, ela aponta o que você deve fazer e o que não deve, né? Então, independente da igreja que eu frequente, a minha vida ela é pautada em Jesus, né? Se é Bola de Neve, se é Mais de Cristo, se é Assembleia de Deus, ela é pautada em Jesus, assim. Tipo, isso é uma parada que poucas pessoas entendem pelo fato de não viver, né? Então, assim, não viver isso, né? Não viver isso, não tô dizendo que não vive. Sim, sim. Aí eu me perdi na tua pergunta, mano, perdão. Não, tá, deixa eu até já emendar outra, porque assim, pra quem é de fora, assim, no nosso caso, cara, quando fala em igreja, assim, não adianta, né? A primeira ideia que se vem na cabeça é tipo, pô, essas igrejas, tu entra lá, os caras, a dízimo, Boa. é um pastor. Não, é sério, é a ideia que o pessoal de fora tem, e eu gosto de dar a real, assim, porque, claro, eu já conheço o Cauli, eu sei que, tipo, tem até a versão disso aí, é uma outra parada, mas acho que pra galera que tá vendo aqui talvez pense isso, né? Não, mas eu não vou nessas igrejas porque é muito fanatismo, tu tem que dar o teu dinheiro e tu não tem muito em troca. Sim. Tipo assim, quando eu falo contigo, tu tá sempre ali, pô, ou tá num negócio de música na igreja, ou tá sempre numa vibe na calmaria, e lá, pelo que tu comenta, é uma coisa muito mais leve do que isso, né? Jesus, cara, Jesus, ele é liberdade, né? Ele é a liberdade para eu ser quem eu sou, né? Vivendo dele. Eu tenho que entender que vive alguém dentro de mim. Ele deixou a promessa, né? Eu vou, quando ele foi para ser crucificado, né? Aí ele falou, eu vou, mas o Pai vai deixar o Espírito da verdade para vocês, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vive dentro de mim, né? Então eu sou, nós, né? Nós. Quando eu falo eu incluo a todos. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu tenho que ter muito zelo por isso. Então a gente vive uma liberdade. Essa liberdade tocou no assunto do dízimo e da oferta. Infelizmente, existem sim denominações religiosas que avacalham com esse princípio bíblico, né? Que não fazem como realmente a Bíblia ensina. Porque o que eu sempre falo para meus amigos que questionam sobre o dízimo, por exemplo, ou a oferta, cara, é o seguinte, eu sou sócio do Avaí, por exemplo. Para que exista o clube, para que exista manutenção no estádio, para que eu tenha as melhores cadeiras ali, tem que existir alguém que invista, né? No caso, o Avaí tem um patrocinador, por exemplo, dele, sim. E tem os sócios. A igreja não tem patrocinador, né? Então, quem mantém a igreja são os membros da igreja. Agora, o que não dá para aceitar são as lavagens cerebrais que acontece, né? Tipo, as ameaças que acontecem por aí, que é aí onde afasta as pessoas da igreja. Porque, meu amigo, Jesus veio e ele já morreu por nós. Então, nada vai tirar essa obra que ele fez por nós, entendeu? Não é porque tu deixou de dar o dízimo que tu vai perder a tua salvação. Não é porque tu deixou de dar o dízimo que tu não vai ser abençoado, que tu não vai ter uma vida próspera. Não, inclusive na Bola de Neve isso é muito legal, porque na hora dos dízimos e ofertas, eles dão uma palavra ali na Bíblia, né, conforme diz a Bíblia, e eles falam, pô, você que não entende, você que tá nos visitando, fica na paz, e é isso que a gente tem que estar. Sacou? Tipo, tem que estar na paz. Se tu quer contribuir com a igreja, contribui na paz com que o teu coração, se tu não quiser também, cara, é uma parada tua e Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. O que eu vejo em relação a isso é porque eu conheço outras pessoas que são de outros segmentos religiosos e muitas vezes se pega uma metáfora da Bíblia, assim, e transforma isso da maneira que mais convém, né? Então... o que eu acho legal quando tu explica ali no segmento de vocês é que, óbvio que as coisas que estão na Bíblia, elas não são literais, né? Tu tem que adaptar, mas tem que ter um bom senso nisso, porque senão fica meio que, como tu falou ali, uma lavagem cerebral. Tu manipula, tu pega a informação ali, sei lá, tem lá uma passagem, levai o tesouro à casa do Senhor. Acho que é isso, tá? Eu sou bem leigo, então não quero estar falando besteira. Mas daí os caras às vezes pegam isso e falam, cara, tu tem que me dar a tua grana porque é o que diz na Bíblia. Uhum. E é isso que eu acho um pouco complicado, porque tu pega uma galera que tem um nível de instrução um pouco menor
e às vezes a pessoa acaba acabando com o relacionamento que tem dentro de casa, porque tira o dinheiro de casa para botar na igreja. Jesus é liberdade, cara, e ele jamais vai querer que os filhos dele, né, passem dificuldade. Então já começa por aí. Então vai do teu coração. Ô, Cauli, deixa eu te perguntar outra coisa. Dentro desse tema de relacionamento, na igreja, na Bola de Neve, tem algum... Por exemplo, eu sei que na igreja adventista, se não me engano, tu tem que, né, a pessoa tem que casar virgem, tem umas regras, assim, de algumas religiões. A gente sabe de religiões que aceitam ali que o marido tenha várias esposas. Mesmo dentro do Brasil, a gente sabe que existe isso. Na Bola de Neve, existe alguma regra nesse sentido que seja mais fora daquilo que é considerado normal, ou é tudo, tipo, tudo como a gente vê, assim, o tempo todo? Como a gente vê nas novelas, digamos assim. Tu diz a família... A família, né, a família casal... tradicional, sim, assim, sim. de... Não, é isso, cara. Tipo, como é que acontece, né? Como que eu vejo que acontece, assim. Por exemplo, eu e a Vanessa, nós já chegamos... aliás, eu cheguei antes, depois ela veio, né? Mas a gente já casou no meio do caminho e beleza, foi assim. E é isso, tá? Tu tem que estar... tipo, eles prezam por um casamento saudável, né? Um casamento de respeito um com o outro. Enfim, por exemplo, se a gente se encontrasse lá na igreja e namorasse lá, a gente teria, assim, um tempo de conhecimento em oração, sabe? Para ter certeza se realmente seria isso que a gente ia querer para nós, tal. Então, existem algumas orientações assim. É que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque eu não passei, né? Mas... eu ia te perguntar justamente, porque tem algumas igrejas, as igrejas, né, que tem essa questão do casamento, de casar virgem, né? Tem a fase do namoro, que é aquele namoro de corte, né? Sem contato físico. E pelo que eu sei um pouquinho, assim, da Bola de Neve, seria até um pouco antes, né? Não é nem namoro ainda. É isso que tu falou dessa fase de oração, né? É tipo um aconselhamento, o pastor vai aconselhar e vocês vão primeiro passar por essa fase de se conhecer e ver se a partir dali vocês vão começar a namorar. Então, alguma coisa nesse sentido? Como eu não passei por isso, eu não sei exatamente como que funciona. Mas pelo que eu vejo, a galera é basicamente isso, tá? A galera entra vai lá, conversa com o líder, fala que tem essa intenção um com o outro, né? E busca orientações na palavra de Deus e tem um tempo de oração para ter certeza se é aquilo mesmo, enfim. E aí depois, vai todo o processo normal, né? Namoro, noivado e casamento. Tá. Mas só para desmistificar um pouco isso, na verdade, até vou pautar aqui a Igreja Católica, que talvez seja, acho que é o maior segmento no Brasil, pelo menos. Pelo menos era até alguns anos atrás, né? Eu sei que o segmento evangélico cresceu muito, assim, absurdo. Eu lembro que teve ano até que o segmento evangélico estava crescendo mais do que a população brasileira. Tipo assim, as pessoas que já eram mais velhas estavam se convertendo, então não era nem a galera que estava chegando nova, Mas o que eu quero dizer com isso? Até na Igreja Católica tem também essa parte de aconselhamento, digamos. Também tem esse lance de casais que estão na igreja há mais tempo, chamar as pessoas que são frequentes na igreja para ter essa conversa antes do casamento. Eu acho que existe isso, mas pelo que a gente vê na igreja evangélica, nas igrejas evangélicas, né, é mais pontual isso, né? Se fala mais disso. Sim. Esse período, porque eu não vejo assim na igreja católica tu ir até a igreja, levar pro padre pra pedir algum tipo de conselho. E pelo que eu sei ali, né, a gente tá conversando aqui, na Bola de Neve, tu conversa com o pastor, tu leva a pessoa, se ela não tu leva ela pra conhecer, é isso, né? Tem essa conversa toda. Sim. Mas deixa eu dar uma opinião de fora, que talvez eu esteja errado, que é só uma opinião, né? A ideia que eu tenho das igrejas de segmento evangélico é que isso fica mais evidente porque as pessoas são mais fiéis, por assim dizer. E na igreja católica, eu acho que os praticantes, aqueles que fazem parte de grupo de jovens e tal, eles têm o mesmo caminho. Que é isso que tu tá falando, de passar pelo aconselhação, não sei qual seria a expressão ali, mas eles fazem o mesmo caminho que as igrejas
evangélicas fazem. É que fica um pouco menos evidente, porque eu acho que a Igreja Católica, ela não... A grande massa que se diz católica, ela não é tão praticante. Isso. Entendeu? Eu acho que tem essa questão, porque muita gente é católico não praticante, né? Sim. E tu não vê, assim, a pessoa... tem também evangélico, né? Não praticante, mas a maioria acho que é um pouco mais... Leva mais a sério todas essas questões, né? É que eu acho que, no modo geral, acho que o brasileiro, ele nasce e é batizado católico, né? No modo geral. Eu sei que tem as exceções. Tu e a Vanessa, vocês foram batizados? Vocês Católico. tiveram uma conversão... vocês eram católicos? Eu ia chegar nessa pergunta, eu queria te perguntar, tu foi batizado, então, católica. quando criança como católico, e aí depois veio essa conversão. Mas quando vocês entraram pra Bola de Neve, vocês também foram batizados? Eu me batizei e ela vai se batizar agora. Né? Porque o batismo, ele, na verdade, a nossa igreja, por exemplo, não batiza crianças. Né? Quando nasce ali. Exatamente, a escolha é tua, né? Tá. A gente, por exemplo, meu filho, ele vai, ele vai ser apresentado, né, para a igreja, ali, para a comunidade e tal, mas e consagrado a Jesus. Mas ele, justamente o livre-arbítrio, né? Jesus foi batizado com 30 anos, né? Mas existe um grupo de jovens, catequese, o filho de vocês vai junto, frequenta a igreja ou algum grupo, alguma coisa assim? Não, existe, na minha igreja em si, tem a galera do Flame, né, que eles se encontram todos os sábados ali na igreja, é muito legal, assim, tipo, a programação deles são jovens, né? Tá. E aí tem a programação deles de jogos, de palavra, de Bíblia, de adoração. E o meu filho, tem 3 anos e meio, né? Ele vai aos cultos com a gente e a igreja tem um ministério infantil lá. Tipo, uma escolinha, assim. E aí, durante a palavra ali, o louvor, ele fica lá com a galerinha dele. Mas, ô Cauli, dentro da crença de vocês ali também, é daquela mesma forma que acredita que vai chegar o fim do mundo? É dentro desse segmento, claro. Assim? Sim. Sim, a gente querer 100% de que Jesus está voltando, né? Que ele já está chegando, falta muito pouco. Né? Diante de todos os acontecimentos, aí não cabe a mim falar aqui, né, sobre escatologia e tal, mas diante de todos os acontecimentos, todas as profecias da Bíblia que já se cumpriram, está muito próximo. Se vai levar 50, 200 anos, 2, aí eu não sei, né? Porque... porque até conversando com um amigo da igreja, esses dias a gente falando sobre isso, ele falou, cara, tá cada vez mais próximo, porque quando eu tinha 18 anos, a galera já falava que tava chegando, então tá passando os anos e ele tá chegando. Pelo que eu vejo em filme, assim, né, cara, sempre que tem esse tema de que Jesus vai voltar, é porque vai ter o anticristo ali. Exato. E aí tem as paradas bíblicas lá as pragas, daí eles consideram que, a pandemia tá aí, tem guerra acontecendo. Sim. Então, supostamente, o fim tá se desenhando, né, dentro sim, dessa crença toda. Tá se desenhando, cara. Tipo, uma das profecias mais fortes pra mim não é morte, não é a guerra, não é a fome, isso tudo já tá acontecendo, não é os furacões e terremotos que Jesus falou, né? Que quando a gente visse isso, estaríamos... era ainda o princípio das dores, então ainda iria vir. Aí as pessoas questionam, mas isso sempre aconteceu. Pois sempre aconteceu, mas hoje a gente vê com mais frequência, por quê? Por causa da internet, por causa da telecomunicação, né? E uma das profecias que mais são marcantes para mim é que diz que o mundo inteiro vai conhecer Jesus, né? E como que uma pessoa lá no Amazonas, no meio de uma tribo lá, vai conhecer Jesus? Cara, pela internet, sabe? Então essa é a interpretação que eu tenho. Então tá muito próximo. Muito próximo. Eu queria voltar um pouquinho ali na questão de relacionamento, boa. Né? E perguntar assim, como né? A gente falou ali da fase pré-casamento, do namoro, né? Da fase de se conhecer, da oração, tudo mais. A gente já comentou que o relacionamento, ele é monogâmico, né? Sim, de respeito. Sim. E mais ou menos o que a gente considera em geral tradicional, né?
E daí eu queria ver, né, te perguntar como que é, assim, a vida de casal na igreja. Vocês passam por aconselhamentos, que a gente vê, eu já vi, assim, bastante que as igrejas evangélicas, eles têm alguns tipos de, não sei se chama terapia, mas tipo um aconselhamento de casal, né, conversas com o pastor e tal. Aí a pergunta vocês passam por isso? Todos os casais passam por isso? Ou é só quem procura porque de repente tá com algum problema, né? Que é um aconselhamento bem pontual? Ou se é normal, todas as famílias têm essa conversa, né, com o pastor? Cara, existem lideranças lá dentro que são especializadas nisso, né? Em casamento. Então, por exemplo, volta e meia acontecem alguns eventos na igreja voltados para casais. Teve um agora, recentemente, que era para noivos, então para galera que vai casar. Então tem pessoas especializadas nisso, né? Tipo, que o chamado deles é isso. E sim, as lideranças da igreja, eles orientam quem procura. Se, por exemplo, se eu tivesse um problema no meu casamento, de relacionamento com a Vanessa, eu iria sim procurar uma liderança para conversar, para a gente tentar entender, né? O que poderia estar acontecendo, como resolver aquilo, etc. Então é isso. Sim, existem pessoas lá dentro específicas e capacitadas para isso, para essas orientações, para esses aconselhamentos. Tá, legal. E qual que é a visão da igreja quanto à separação, divórcio? É passar por esse tipo de aconselhamentos, assim, para buscar o que tinha lá no começo, para resgatar a família? Exatamente, sentido, porque, né? Cara, Deus, ele não quer destruir a família de ninguém, né? São os nossos atos que vão vir a fazer isso. Então, obviamente, na palavra de Deus mesmo, abomina a separação, sabe? Até porque, por que vai destruir uma família? Então, acredito eu, porque eu não passei por isso e nem quero passar, mas que existe sim todo um empenho para tentar resgatar aquele casamento que pode estar se rompendo ali. Então, um resgate de situações que foram levar aquele a determinada crise, etc. Mas existem algumas situações, né, que a gente olha assim de fora e pensa, não tem como. Sim. Né, de questões assim bem fortes, né, no relacionamento, sei lá, de bater na... Sim, são coisas... De violência e coisa e tal, né? Se chega num ponto assim e a pessoa, né... Sim. São coisas inadmissíveis, né? Daí a igreja vai dar o suporte. Exatamente, vai dar o suporte. Ou vai não, tem que continuar porque a família não pode se romper. Cara, eu acredito que vai dar o suporte pra isso, né? Tipo uma irmandade, assim, né? Eu acho que eles cuidam dos seus, tipo isso. Tô perguntando. Não, assim, entendi. Pode ser super... Tô perguntando justamente pra saber se é assim, não. É a família e não tem... Porque a gente vê cada coisa em documentário hoje em dia, né? Que tu pensa, cara, isso aí não pode ser verdade. Não, mas é um documentário, não é ficção. Tipo, aquelas pessoas ali existem. Então a gente fica um pouco assustado. É que, cara, na verdade, sim. Por exemplo, eu sou casado com a Vanessa a partir do momento que eu assumi esse compromisso com ela, cara. Ela na Bíblia diz, né? A partir desse momento, nós somos uma só carne. Como é que tu divide o teu tempo? Porque assim, tu vai algumas horas, pelo que eu tô entendendo, algumas horas da tua semana e tu vai na igreja. Tu é casado e tem filho que demanda bastante tempo. Tu tem uma empresa que é a empresa até desses quadros aqui que estão aqui atrás de mim, ó, que é a Aloha. E tu tem que fazer isso tudo acontecer e ainda ter um relacionamento, que é o que a gente tá falando, sem faltar no relacionamento, né? No sentido de dar atenção, de estar presente, de fazer programa junto. Pelo que eu entendi, muito dos programas de vocês acaba sendo até ir na igreja junto, que é legal pra mim. Sim. Não importa o que tu quer fazer, desde que tu faça junto, tá valendo. Como é que tu faz, cara, pra administrar o tempo, essa divisão de tempo durante a tua semana? Cara, é bem difícil mesmo. É o bem mais precioso hoje de todo mundo, né? Tu vai precisar, o que tu precisa? Precisa de tempo. Cara, é esforço, porque a Vanessa também trabalha, né? Então, eu sou designer gráfico, eu não tenho horário também, tenho a minha loja de quadros. Então, assim...
As minhas atividades são as atividades dela, né? Eu gosto de falar uma frase muito legal, que onde minha esposa não cabe, eu também não caibo, sabe? Tipo, se eu gosto de ir num jogo de futebol, né? Eu vou no jogo do Avaí com meus amigos e tal, e ela passou a ir também em alguns jogos, né? E é isso, cara, não tem o porquê eu ir e, não, lá eu vou e minha esposa nunca vai vir. Não, se ela não cabe ali, meu amigo, ali eu também não vou estar, entendeu? Então, assim, os meus programas, não só a questão de ir na igreja, mas almoço com os amigos, passeio, né? A gente busca aproveitar bastante o final de semana, porque dia de semana é bem difícil mesmo, assim. Então, aí, voltando bem para a tua pergunta ali, final de semana a gente tenta administrar entre nós, para nós. É o que dá para fazer. Cara, até é legal ouvir isso, porque assim, a gente defende bastante essa ideia. Claro que eu não acho que isso aí seja uma doutrina, cada casal sabe de si, e às vezes tem o casal ali que o cara precisa mais de um tempo pra ele, a menina precisa mais de um tempo pra ela, e tá tudo certo, cada um administra como achar que melhor lhe convém. Só que, pô, eu e a Jo, a gente também, cara, a gente faz tudo junto, assim, inclusive em função da gente ter esse canal aqui, ter um Instagram bastante ativo, a gente tem muitos eventos aqui em Floripa, né? Principalmente em Floripa. E vários deles, às vezes, acontecem no mesmo dia, e aí, às vezes, as empresas falam, pô, mas vai um em um e outro em outro. Só que assim, cara, é meio sem graça. Eu não vou no negócio se a Jo não tá junto, entende? Eu vou lá só pra tá lá, e eu não quero tá lá daí, entendeu? Eu vou estar num lugar, assim, que... Eu gostei bastante da tua frase, assim, cara, se não dá... Se não cabe, né? Se não cabe, é melhor nem ir. Cara, tipo, eu acho que assim, os momentos específicos de cada um são importantes, sabe? A gente tem muito isso. Muitas vezes ela vai para casa das irmãs dela, fica lá sábado e domingo, e eu respeito muito isso e gosto quando isso acontece, porque elas precisam do momento delas, né? Minha esposa também, ou sair com uma amiga para tomar um café, etc. Mas, cara, nós somos tão felizes juntos, né? Fazendo as coisas juntos, que fazer sem ela não tem graça nenhuma, cara. Nenhuma mesmo, assim, eu prefiro estar junto. Bacana. Deixa eu fugir agora um pouquinho de relacionamento. Quando a gente iniciou a chamada aqui, o Cauli tava tocando, né? A gente já falou da banda lá. Pelo que eu dei uma espiada aí, as músicas da tua banda tinha algumas músicas que eram autorais, né? Tinha. Era tu que escrevia? Das que a gente gravou, eu escrevi 4 músicas. Tu escreveu algumas, né? 4 músicas. E hoje, como é que é? Tu ainda escreve? Toca na igreja? Então hoje eu... um pouquinho da música ainda hoje? Cara, tento arrumar um tempo pra isso ainda, né? Porque quando eu saí da música, eu decidi não... Apesar de que já tinha convites pra vamos continuar com a gente aqui no louvor, né, tal, mas eu decidi ficar um tempo fora da música e depois, assim, vou tirar um ano aí, sem música, né, e acabou ficando um pouco mais. Eu fui voltar pra música mesmo esse ano, entrando no Ministério de Louvor da Bola de Neve, né, que é onde eu canto hoje, e eu tento administrar assim, porque por falta de tempo, não dá mais para me dedicar como eu me dedicava para a banda, 100%, mas hoje eu dou todo o meu coração porque é para Deus, né, então quando eu vou fazer uma escala ali, como eu fiz agora no último domingo, cara, é algo assim, surreal, não tenho o que falar, então a música não adianta, ela tá no meu DNA, e voltou e tô aí de novo. Mas aí eu ia te perguntar das composições. Cara, nunca mais escrevi nada, nunca mais. Esses tempos eu ainda tava arranhando o violão, assim, saiu alguma coisa, eu gravei no gravador do celular para não perder, mas tá ali, não mexi, mas foi uma música cristã, né? Tipo, nunca mais escrevi nada. Mas tu pensa em, eventualmente, algum dia voltar pra música sem ser através da igreja? Voltar a ter uma banda? Não. Se tu voltar pra música mais... com mais tempo dedicado, vai ser dentro da igreja mesmo. Cara. A minha caminhada lá fora, né, no mundo, na noite, ela encerrou total. Cara, são escolhas, assim, que, por exemplo, eu cantava o que eu vivia.
Eu ia te entendeu? perguntar E eu vivia o que eu cantava, Sim. né? Então tinha muitas coisas que eu cantava que hoje eu não tem como eu viver. Tá, era exatamente essa a minha pergunta. Se pegar uma música lá, ainda mais pagode, né, que normalmente tem um sofrimento envolvido ali. Romantismo, uma história de amor, apaguei né? minhas mágoas e bebi e tal, e a gente sabe que a igreja, ela te orienta para que tu não beba, por exemplo, só para dar um exemplo assim bem simples. Então as letras de antigamente provavelmente não iriam caber, hoje ia ficar uma coisa completamente assim, cara, ele tá cantando a parada, mas aquilo ali é totalmente descartado da vida dele. Não tem mais espaço. Cara, como é que eu vou estar num ambiente onde eu tô vendo situações acontecendo, né, que eu não vejo mais aquilo ali como algo certo, sabe? Uhum. Como que eu vou estar impulsionando, estimulando as pessoas através de uma música e durante a semana eu tô pregando a palavra de Deus no meu Instagram ou para alguma pessoa que eu encontro na academia, entendeu? Então assim, eu escuto pagode ainda, continuo escutando. Escuto o Jeito Moleque, Tiaguinho, Ferrugem, os caras que eu sempre gostei, Sorriso Maroto, mas existe sim um filtro, tá, que eu faço, e isso vai de cada um, isso de cada um mesmo, assim. Hoje, igual eu falei ali, onde minha esposa não cabe, não tem como eu estar. Mesma coisa no pagode, né, mesma coisa na noite, e também é uma vida que não combina com vida de casado, isso é fato. Sem dúvida. Mas eu acho que essa frase do Cauli é o que define bem, né, o relacionamento deles ali, o nosso também, né, mas a gente tá aqui pra falar do relacionamento do Cauli e da Vanessa, então, né, onde um não cabe, o outro não cabe. É legal ver história assim, né? Sim. De ver o casamento que, né, um respeita o outro e tá dando tudo Exato. certo. Exato. Cauli, queria agradecer a tua participação aqui no nosso... uma entrevista, né? Um bate-papo. Foi bem esclarecedor, até peço desculpa por alguma pergunta muito tosca que a gente tenha feito em relação à igreja ali, porque realmente é aquilo que eu digo, até para pesquisar, eu procuro não pesquisar muito, justamente para fazer uma pergunta bem honesta, assim, bem leiga, bem leiga, porque às vezes a minha que qualquer pessoa que tá assistindo poderia querer perguntar, né? Exato, esse é o ponto. Eu queria te agradecer, queria aproveitar para falar pro pessoal que aqui embaixo, ó, tem o Instagram, aqui assim, ó, tem o Instagram dos quadros que o Cauli faz, a gente usa vários aqui no meu cenário gamer, tem, aqui de fundo tem, então é uma empresa muito legal de, né, às vezes tu quer dar um presente de aniversário, não sabe o que dá, tu pode fazer um quadro personalizado, isso é muito massa. Ou decorar qualquer cômodo da casa, né, tem vários temas lá. Aquelas frases que tu monta. O Cauli é designer, ele até pode montar, né, personalizável. E os quadros, eles, né, isso aqui são... Tamanhos diferentes os tamanhos também. Vão ampliando. Enfim, Cauli, muito obrigado, valeu por ter participado, obrigado pela paciência de estar nos esclarecendo aqui, né, as dúvidas. E é isso, quer deixar algum recado pra galera aí? Claro, cara, eu que agradeço aí vocês, a gente já tem uma amizade ali, né, que foi muito inusitada a forma como começou ali na academia, então agradecer o espaço de falar de Jesus, cara, eu amo falar de Jesus, sabe, o que eu quero falar pra galera que vai estar ouvindo aí, é que uma das promessas de Cristo é que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então esqueçam todas essas situações de que ir para a igreja é isso, é aquilo, não vou poder fazer isso, não vou fazer aquilo, tal. Cara, quando tu conhece Jesus, tu sabe o que realmente vale para tua vida. Então, é isso, meus amigos. Que Deus abençoe todo mundo aí, tá? Obrigado, sucesso nesse novo quadro. Não sei se é novo quadro de entrevistas assim, mas nesse quadro do Pitacos de Casal aí, admiro muito vocês e é isso. Obrigadão mesmo. Valeu, gente. Se não for inscrito no canal, então, por favor, inscreva-se, deixa aquele comentário. O comentário é sempre muito legal. E compartilha esse vídeo com alguém aí, quem tiver dúvida, quem pensa sobre religião e às vezes é desorientado que nem nós estávamos aqui no começo. Talvez esse vídeo seja um pouco esclarecedor, né? Isso aí. Por enquanto, então, é só? É isso. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.